Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Sem Juízo, mais um episódio do podcast da M2 Comunicação. Estamos começando o ano, janeiro de 2026, ano novo, vida nova, muitas promessas. Estamos aqui hoje para falar justamente de planejamento de comunicação para os escritórios de advocacia. E eu estou aqui até um pouco nervosa, porque eu estou com duas divas da advocacia. Uma paulista, outra carioca, clientes de longa data, né? Parceiras aí, uma parceria que tem dado muito certo, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar muito sobre a importância da comunicação para os resultados, tanto para a comunicação em si e para o escritório mesmo, para negócio. A gente vai trazer aqui muitas coisas interessantes. Mas eu queria apresentar as duas divas, né? Júlia Lins, que é sócia do Albuquerque Melo Advogados, que é o nosso cliente, né? O escritório é cliente nosso e elas estão aqui representando muito bem e causando muitos ciúmes os advogados ali que queriam também. Eu quero participar. Estão aqui porque deu certo delas estarem aqui. Júlia veio do Rio de Janeiro direto para gravar o podcast, né, Júlia? Júlia é sócia do Albuquerque Melo, pós-graduada em Direito Empresarial pela GV, integrante de várias comissões da OAB do Rio de Janeiro, Comissão de Direito Civil, de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário e de Direito Empresarial. Ufa! E Renata Belmonte, sócia também do Albuquerque Melo, na área de contencioso, assim como Júlia, pós-graduada em processo civil pela Escola Paulista de Direito e com curso de especialização em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. A Renata também é membro da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB, São Paulo, das Comissões de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo e do Rio. E estamos aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma honra ter vocês aqui, de verdade. Para nós também. A gente está muito contente com o convite. Muito obrigada. De fato, que bom que deu certo, né? A gente fala disso há algum tempo. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Queria agradecer também. É um prazer estar aqui, vir do Rio, conversar com vocês. Falar um pouquinho da nossa parceria que deu tão certo, né? E tão dos longa. resultados que a gente teve aí Verdade. ao longo do último ano. Então, um prazer estar aqui para conversar com vocês. Que bom, fico feliz também. Isa também está com a gente, porque Isa entrou aí no atendimento esse ano, tem feito um trabalho muito bacana também, né, Isa? Obrigada, seja bem-vinda também, viu? E aí a gente queria começar já causando, né? Vamos embora. Assim, Já solta a bomba. essa é a ideia, né? A gente queria começar causando. Isa, tenha a palavra, por favor, apresenta aí. O que a gente quer falar já, começar aí, o que a gente quer... Já trazer um case. A gente, assim, é bom e muito divertido trabalhar quando a gente tem, assim, cases e situações bombásticas que a gente pode trazer e são tão naturais no dia a dia delas, mas pra gente é algo realmente fora da curva. Então, Essa não foi muito natural, não, né? Essa não. Surpreendeu a todos nós. É verdade, é verdade. Mas o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a responsabilidade civil das companhias aéreas quando se trata de cancelamentos por atrasos ou alterações em voos por conta de fortuito ou força maior. E aí vocês tiveram uma participação assim tão interessante nesse caso, Surpreendente, né? que o artigo que vocês tinham publicado anteriormente foi citado durante a decisão e não assim uma citaçãozinha de uma frase, né? Foi citado quase o artigo inteiro. Então, começando pelo começo, né? Como foi a elaboração desse artigo e como vocês se organizaram, tiveram a ideia de escrever especialmente a 4 mãos o conteúdo? A gente sempre trabalha em muita parceria, assim. Eu e Renata, a gente trabalha juntos há muitos anos, né? Acho que o nosso trabalho, a gente se complementa muito e a gente está sempre muito atenta a essas discussões do mercado, principalmente do mercado aeronáutico, né? Que a gente já trabalha há muito tempo com isso, a gente tem clientes no setor.
E também muito com a ajuda de vocês, né? Que eu acho que também trazem temas assim que estão, né, que estão sendo ventilados, enfim, que os veículos têm requisitado, também sempre ficam muito atentos. Então a gente está sempre se comunicando para conseguir conversar um pouco e até se posicionar, né, sobre determinados temas. E esse tema em específico, que é o tema da judicialização, né, no setor aéreo, né, falando especificamente do setor aéreo, ele já era um tema, né, que a gente já escreveu bastante coisa sobre isso, né? Sim. A gente já trouxe bastante informação, né? A Sim. gente já falou muito sobre isso, a gente já se posicionou muito sobre isso. E em 2024, né, falando especificamente desse artigo, a gente sentou para falar um pouco mais e acho que esmiuçar um pouco mais os números. E aí começou a escrever junto, né? A gente sempre escreve, cada um lê um pouco e vem com ideias e vai montando e A tal. gente e vai se- literalmente escreve junto, porque às vezes uma escreve um parágrafo, manda para outra, que reescreve aquele parágrafo e já É vem mesmo? com. É verdade, já vem com uma complementação muito E até que já gostosa. tem alguma coisa na cabeça e queria falar um pouco sobre isso e aí a gente se ajuda e tal. E foi um artigo que ficou assim, a gente gostou muito assim, né? A gente trouxe dados muito relevantes. E eu acho que vocês também, com o direcionamento de vocês, né, da M2, têm esse olhar para qual veículo que vai, né, que vai conseguir um alcance maior, ou que vai ter um público com maior interesse, né? E eu acho que também isso faz toda a diferença, né? Que vai saber divulgar e para quem divulgar. É. E aí foi engraçado que a gente até tava conversando mais cedo com a Aline sobre isso, que eu tava aqui em São Paulo e a decisão do ministro começou a circular pelos grupos, né? Pelos grupos aí jurídicos e pelos grupos do escritório. E aí eu fui parar para ler. Falei, ué. Na Aí fui minha dei aquela sala. passada de olho, assim, rápida. Daqui a pouco eu leio com mais calma para entender aqui qual foi a decisão, porque o mercado já estava esperando, né? A decisão nesse caso. Quando eu vi nosso nome, eu falei, não, peraí, não é possível. Porque a gente não é nem advogada do caso. O que nosso nome? O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E um tema polêmico, né? Eu falei, calma aí, vamos entender. E quando eu li, falei, meu Deus, o nosso artigo que a gente escreveu ano passado, ano retrasado, Sim. 2024, tá aqui sendo mencionado. E foi o que a Isabela falou, não foi numa linha, né? Não. Foi, né, bastante coisa. Durante toda a fundamentação. E aí foi até meio assustador, assim, as pessoas começaram a mandar pra gente, e a repercussão, e até gente que não era do setor, um primo meu que nem trabalha com isso, recortou e mandou meu nome. Assim, foi muito... Foi muito legal, assim, do meu lado, eu lembro que a gente trabalha com prevenção de litígios também, e falar desses números tão discrepantes do setor e colocar essa diferença, cara, 98,5% das ações que envolvem passageiros do mundo estão no Brasil. Só que o Brasil, por outro lado, é um dos aeroportos mais pontuais do mundo. A gente estava tentando mostrar essa discrepância para talvez fomentar a área de prevenção e dizer, olha, vamos prevenir, porque prevenir é melhor que remediar. E aí, do nada, esse artigo foi parar num acórdão de tamanha importância numa área que a gente também atua, que é o contencioso, uma área que a gente se dedica há 15 anos. Eu tô há 15 anos, 16 anos agora nessa área. É uma área que a gente sempre se dedicou e sempre falou. E cara, quantas vezes eu não fui sustentar em casos que eu lembro que desembargadores falavam pra mim assim, doutora, lá vem você em prol da companhia. Cara, mas eu tenho dados pra estar em prol da companhia, sabe? E foi isso que a gente tentou colocar no artigo. E aí ver que um ministro do STF olhou com esses olhos que a gente queria que olhasse, cara, tem alguma coisa errada? Esses números mostram que tem alguma coisa errada, e foi isso que ele falou, foi isso que ele corroborou no voto dele. Cara, pra gente foi, assim, uma honra. Você falou, deve ser normal. Não, não é. Isso foi uma... A gente não conseguia nem entender a dimensão daquela, a gente ficou extremamente feliz, assim, foi uma coisa... É muito bacana você ver um esforço de um trabalho de anos de trabalho, você vê um reconhecimento pra gente de tamanho porte desses, assim. Então foi surpreendente. E é aquilo, né? Você tá falando sobre um assunto relevante pro setor e você tá falando no canal certo. Porque Sim. a gente tava falando, um canal foi divulgado num canal que tem credibilidade. Sim. E por isso que foi utilizado. Então, assim, tem vários vetores aí. Mas eu acho que essa é a contribuíram. diferença de ter ou não ter uma assessoria de imprensa, assim. A gente sempre escreveu. Mas para onde direcionar essas escritas, né? Isso Quais é são os onde veículos quais são que os estão veículos que querem nos interessados nesse ouvir? tema? A gente tem um artigo que eu acho que está com você e você fala assim, daqui a pouco, segurando esse, você sabe a hora de segurar, a hora de soltar. E eu acho que isso que fez a diferença. Às vezes sabe? demora um pouco, né? Demora muito mais que as nossas expectativas, que a nossa ansiedade, mas ele quando sai, ele sai num canal que é especializado, que repercute, sabe? Sim. Essa é toda a diferença para mim. Esse eu me lembro do Jota, porque eu divulguei. Eu me lembro que o Jota aceitou na hora.
assim, É. a publicar, porque estava muito bom, tinha muitos dados, né? Tinha. O jornalista gosta de dados. E o Guilherme, que é o editor, aceitou na hora, e aí ele sempre fala, vai sair tal data. E aí eu sempre aviso, olha, foi super rápido esse, alguns não são, né? Verdade. Mas saiu no Jota esse artigo, acho que a Júlia falou muito bem, assim, do canal, né? Assim, o Jota impactou o ministro porque os ministros leem o Jota. Sim. Eles leem tudo, né? Imagina, acho que a gente vive uma onda, uma enxurrada de informação hoje em dia, né? E aonde o ministro do Supremo vai se informar? Bom, em alguns canais, mas o Jota, a Conjur também, esses canais jurídicos são muito importantes, né? E a gente às vezes vê, assim, clientes falando assim, o Conjur eu não quero. Não, é super. Eu só quero Folha. Claro, grande imprensa é sensacional. Mas Mas também uma imprensa mais direcionada, né? Também faz diferença, né? Faz. Você vê que nessas horas, eu acho que isso fez diferença. Assim, é um canal extremamente direcionado, né? Então, eu acho que com credibilidade no meio. Sim. Então, eu acho que isso, né, fez a diferença para irem buscar informações nesse canal. E um né? tema técnico, né? Falando assim, o artigo era técnico, Bastante. né? Falando sobre a judicialização do setor, que interessa para todo mundo, Sim. em geral, para consumidores, para empresas, faz todo mundo refletir. Isso é muito legal, porque eu aprendo muito, né? Desde que eu comecei a trabalhar com vocês, porque a gente, como consumidor, tem essa coisa. Sim, Só olhar o outro lado. E aí você vai olhar os dados e fala, gente, mas eu não sabia que o Brasil era o país que mais judicializava na aviação no mundo. Mas também as companhias vacilam. Não, peraí. Será que é assim? Por que no resto do mundo não é assim, né? E aí você começa a entender o contexto. Então, eu acho que, claro, ajuda a população a entender, mas eu acho que quando você vai para um canal que tem uma tecnicidade maior, você consegue atingir esse tipo de público que Sem sombra. é um dos públicos, né, que vocês querem atingir, principalmente porque vocês trabalham com direito empresarial, Sim. né? Vocês não falam para grande massa, né? Então, eu acho que foi um acerto mesmo, mas eu acho que assim, a vitória de todos, né? Sem dúvida. Porque é um trabalho consistente que a gente vai fazendo há alguns anos. Chuto aí Eu ia perguntar, quantos anos? uns 5 anos de parceria já. No Acho que a gente mínimo, começou né? antes da pandemia, não foi? Sabe por que eu me lembro? Eu acho que foi antes da pandemia. Eu me lembro de a primeira vez que eu escrevi sobre isso, É sobre mesmo? judicialização. Eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, acho que foi a última Saiu no viagem que eu tinha Estadão, não feito. foi? Saiu no Estadão sobre isso. Então, são 6 anos em Já 2020. falando sobre judicialização e a gente conseguiu publicar no Estadão. Vocês Com vocês. Vocês sempre escreveram sobre isso? Sempre. A gente escreve muito Sempre. sobre o setor. Sim. Tipo, esse tema é um tema que realmente preocupa as companhias aéreas, né? Preocupa Sim. todas as empresas. Então, assim, a gente sempre falou muito sobre isso e sempre tentou ver de que forma isso poderia mudar, até com a área que a gente trabalha de prevenção de litígios, fomentando, né? Incentivando os consumidores a buscarem canais alternativos, canais administrativos. Hoje em dia existe o consumidor.gov, que é extremamente relevante e satisfatório, O consumidor.gov Funciona, né? Funciona muito bem. Ele tem um índice de resolução de acima de 80%. De 80%, assim. Então, e é muito mais célere, né? Porque o consumidor.gov, as companhias ou os fornecedores, no modo geral, têm 10 dias para responder, contado da reclamação. 10 dias corridos. Significa que se meu prazo terminar dia 25 de dezembro, eu tenho que responder dia 25 de dezembro. Então, a resposta para o consumidor é muito mais célere. Só que a reclamação não chega E aí é isso ali também. no canal. Assim, além de você tem que, o consumidor tem que saber que existe o canal, né? As empresas também têm o seu papel e a sua responsabilidade na divulgação, né? De incentivar isso e que elas sejam efetivas também na resolução, e de fato são. É um canal, inclusive, fiscalizado, no caso do setor aéreo, pela ANAC. Exato. Então, elas têm regras que elas têm que seguir, mas, assim, ao mesmo tempo, o consumidor tem que saber que existem essas alternativas. E as empresas também, por exemplo, fortalecerem o saque, Exato. né? Então, Claro. assim, não basta só você querer evitar um processo judicial ou lutar muito, né? Com esse discurso de que o Brasil tem muito processo e tal, mas também tem o lado das empresas de divulgarem, de mostrarem que existem outros canais, de serem efetivos nesses outros canais, né? Isso que você está falando é uma verdade absoluta. Assim, graças a Deus, os clientes que a gente trabalha, eles entenderam que não adianta você, no extrajudicial, não dar o respeito necessário ao consumidor. Ali é para
prevenir litígios. E você só vai prevenir o litígio se primeiro você respeitar a pessoa que está do outro lado. Então tem uma comunicação assertiva, tem uma comunicação clara, uma comunicação honesta com o consumidor. E graças a Deus as empresas para quais a gente trabalha entenderam isso. Então no nosso setor, dentro do Albuquerque Melo, o índice de resolutividade de acordos é acima de 90% nesses canais. Porque de fato tem uma comunicação clara, tem uma comunicação efetiva e o principal, respeitosa. Então se de fato houve um erro, vamos resolver. Não precisa chegar no judicial, eu te indenizo pelo meu erro, tá aqui a sua indenização. Ah, eu perdi um voo, de repente vocês não me deram assistência, eu tive que pagar um hotel. Tá aqui o reembolso do seu hotel. Então, a gente dá uma compensação, a gente dá uma resolutividade efetiva para o consumidor. Sim. E não só fica tentando enrolar ou não responde. Muitas empresas, estive no Procon de João Pessoa para sustentar... Tem umas 2 semanas, né? E eles falaram isso para mim, é tão bacana ver um advogado vindo de São Paulo até João Pessoa. Eu falei, mas é meu trabalho. E é tão importante essa mesa aberta de conversa que eu não consigo em outros Procons, por exemplo, né? E eles falaram, não, isso pra gente é extremamente importante. A gente vê que muitas empresas ainda não respondem Procon, muitas empresas ainda não dão valor, mas é importante ver que isso tá sim mudando. E de fato tá, né? E aí é isso, né? Não adianta você só fazer um trabalho no judiciário, né? Você mostrar para o judiciário os problemas do setor e de que forma isso impacta negativamente, até no final das contas, para o consumidor final, se você também não fizer um trabalho dentro das empresas e de conscientização dos seus consumidores, dos seus passageiros, né? Eu acho que todo mundo tem que ter acesso também a essas informações para também, né, fazer um trabalho dos dois lados, né? Eu acho que são nessas duas frentes que a gente precisa atuar para conseguir também evitar um processo judicial, evitar que o problema seja judicializado. Né? E muitas vezes, nesses canais extrajudiciais, o nosso serviço é literalmente de informação. Eu ensino o consumidor o porquê não. Às vezes o consumidor entra com uma reclamação bem nervoso e ele coloca todas as coisas e eu explico para ele o porquê que ele não tá com a razão. E a gente explica de uma forma respeitosa, de uma forma educada, de uma forma até visual, com um linguajar muito simples mesmo, porque o objetivo do advogado é se fazer entender. Né? Então a gente escolhe o linguajar adequado para conversar e muitas vezes o consumidor agradece, porque é isso, ele só não sabia que ele não tinha aquele direito e a gente vai lá e explica para ele de uma forma tão respeitosa que ele agradece. Então é muito bacana ver esse tipo de atuação também, sabe? As pessoas querem ser ouvidas, né? Exato. E como vocês mesmos falam no artigo, né? Vocês comentam que muitas vezes é uma questão de alinhamento, porque aonde está no caso específico das passagens aéreas, né, dos voos, você vai atrás do quê? Do Código de Defesa do Consumidor? Da ANAC? Onde está o respaldo, né? Essa discussão do passageiro? E aí vocês explicam isso, mas né, olhando o macro, é uma dúvida. Às vezes a questão é um alinhamento. O consumidor não sabe onde está. E é exatamente isso que assim, o judiciário está sendo provocado a se manifestar sobre isso, né? Nessa questão esse processo que está com o Toffoli, que ele suspendeu agora todos os processos relacionados a atrasos e cancelamentos. É exatamente isso. Qual é a legislação que a gente vai aplicar para esses casos específicos? Porque os tribunais precisam saber, senão você tem decisões totalmente discrepantes. Um consumidor que acha que tem direito a muita coisa, ou outro que até nem sabe dos seus direitos, né? Então você fica com essa incerteza, né? E aí entra com um processo que poderia ser resolvido antes disso, né? Antes, você não precisaria do processo judicial, exatamente porque você não sabe qual o direito que você tem. Sim. Então, assim, é isso que eles estão sendo provocados a se manifestar especificamente nesse tema que tá aí. E ele foi no ponto, que ele citou uns trechos do artigo de vocês, que fala justamente dessa discussão de o que vale, né, na hora de se considerar, porque essa é a discussão, e aí vocês foram muito felizes, eu acho, em explicar isso de uma forma muito sintética, né, porque também o artigo não é tão grande, não tem tanto espaço assim, né, então acho que foi muito legal, mas eu queria trazer, puxar para outro gancho aqui, que a gente está conversando sobre aculturar as empresas, né? Isso faz muito parte do trabalho de vocês. Sim. Né? A empresa também tem que cumprir o seu papel, isso no aeronáutico, mas acho que em qualquer área que vocês trabalhem, pensando em prevenção de litígios, isso é mandatório. Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês, assim, a gente está falando do começo da nossa parceria, que foi antes da pandemia, né? E vocês já escreviam, né, já mandavam, já eram participativos, mas acho que o aculturamento do escritório para todo mundo participar
É um processo, né? É. É um processo de trazer as equipes para falar, olha, a gente tem uma agência de comunicação, escreve, grava, vem aqui, larga a sua rotina, que é super importante, deixa de advogar para fazer comunicação. Dificílimo. Mas comunicação também é advogar. É extremamente importante as pessoas Sim. entenderem isso. E hoje o meu papel na prevenção de litígios, aqui falando exclusivamente dessa área, é dialogar. É isso que eu ensino para os meus advogados. A gente tem que saber como dialogar, como falar. O linguajar, como eu mencionei, é extremamente importante. Nós, advogados, temos aquela mania de querer falar bonito, de falar robusto, mas a gente está se fazendo entender. Sabe, o importante é a gente se fazer entender. E quando você fala de prevenção de litígios, você está falando com o setor. Então, no caso do Gov, por exemplo, não só a Senacom fiscaliza, mas as companhias aéreas também são fiscalizadas pela ANAC. Então, sim, eles vão ler a sua resposta, só que o consumidor também vai ler. Então, você tem que pensar nele em primeiro lugar. O seu linguajar tem que ser pensando nele. Então, assim, o advogado, ele também precisa dialogar. Isso é extremamente importante. Mas, assim, a Aline falou uma coisa certa, assim, é difícil você colocar eles Eu sei. nessa rotina de escrever, de divulgar, de se posicionar, né? Você precisa Pra principalmente. tirar eles um pouco ali da rotina. Pra gente, muitas vezes, é difícil, né? A gente Sim. parar e desenvolver um tema e pesquisar e tal. Mas, assim, eu, pelo menos, eu gosto muito de escrever. Então, assim, pra mim, às vezes, é até um momento de, sabe, de estudo, Eu ia né? falar de, isso. de atualização. Então, assim, Pra mim é eu um momento de gosto. estudo. Ah, que Mas eu legal. vejo que nem sempre todo mundo gosta, tá? A galera tá fazendo ali o seu trabalho e tal, e aquilo, e não vê a importância de divulgar determinados posicionamentos mesmo, né? Ou a sua fala, o seu Aham. texto, a sua escrita. Eu uso muito o momento de escrever artigo com o momento que eu estou estudando e me atualizando sobre o É. setor. Então, quando É? você tá... Vocês fazem isso diariamente. Mas eu preciso estar atualizada, eu preciso estar sabendo o que está Pesquisar acontecendo, decisão, pesquisar decisões. dados, E aí, quando vem alguma coisa, eu falo, eu gosto muito de escrever com a Júlia, né? Eu falo, Júlia, vamos falar de tal coisa. Mas eu tava estudando aquilo, entendeu? Aí eu falo, vamos falar sobre tal coisa. Ela fala, pô, vamos. E aí a gente começa, cada um escreve um pedacinho, cada um escreve um parágrafo, cada uma dá uma ideia e vai nascendo, assim. Mas pra mim é muito um momento de estudo. Se você reparar, são mais ou menos as mesmas pessoas que estão sempre querendo escrever, né? Sim. Estão sempre escrevendo, estão sempre se posicionando. E aí é difícil a gente ir entrando nas outras. Não, por isso que eu tô falando, porque a gente tá juntos aí há 6 anos e ainda é um desafio. Ainda é um desafio trazer as equipes. A gente sabe quais são as caras que gostam e vocês estão sempre trazendo coisas novas, independente da gente provocar ou não, né? Então a gente já sabe. Mas a Rê, eu acho que ela sempre quer trazer a equipe dela. Tem. Quer, né? E é um dilema, eu acho, para o advogado, assim. Mas o que eu queria dizer de tudo isso é como é importante fazer esse trabalho. Extremamente. Porque se você não faz, ó que legal o que vocês conseguiram. Assim, foram citadas numa decisão do Supremo, que a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Não, e às vezes não é um resultado rápido, né? Exato. Exatamente. Às vezes não é um resultado rápido, às vezes demora mesmo. Mas aí acontece um negócio desse, que totalmente inesperado, que teve uma repercussão gigantesca. E sabe uma coisa que eu pensei agora? Posso falar? O artigo vai ser super lido agora, tá? Vai. Sim. Vai, com certeza. Assim, Com porque as certeza. pessoas foi citado, as pessoas vão procurar. Não, e vai ficar lá no Com processo, certeza. e é um processo que vai ser uma referência, né? É um case. Porque Tá, essa o nome decisão de ele vocês suspendeu, está lá. mas vai ter uma decisão, e vai Exato. ser muito impactante a decisão, né? Por um lado ou para o certeza. outro, né? Então é uma coisa muito que vai bacana, ficar né? mesmo ali. Não, vai ficar. Muito bom. E vocês chegaram a dizer, né? A Renata chegou a dizer que ser citada por um ministro do Supremo é algo pelo que o advogado trabalha a vida inteira. E vocês chegaram a contar pra gente, né, como foi a hora que vocês descobriram, mas e depois? Teve alguma virada de chave com a repercussão dessa citação? Eu acho que a Julia, eu achei que ela não entendeu muito bem. Assim, eu brinco que a gente dormiu, o advogado acordou, entre aspas, e muitas aspas aqui, juristas, né, do dia pra noite. Cara, sendo muito sincera, assim, eu acho que eu e a Julia, a gente segue fazendo o que a gente gosta, assim, sabe? Pra gente é uma honra, assim, é uma coisa inimaginável. Eu como advogada de contencioso nata, assim, cara... Nunca na minha vida imaginei que um ministro fosse me ler, quanto mais me citar, né? Meu sonho era chegar lá para sustentar só para quem sabe, tentar convencer eles de alguma coisa. Eu nem precisei sustentar, o cara leu o meu artigo, ele leu e convenceu, ele leu, ele citou o nosso nome, então assim, é uma coisa meio inimaginável.
Mas pra gente não teve uma mudança, assim, a gente gosta muito do setor, eu acho que quem trabalha com aeronáutico é meio que um bichinho que te pega que você nunca mais consegue sair, é uma coisa que a gente faz com tanto amor e pra gente só foi um reflexo de, sabe, de tudo que a gente já trabalha, a gente realmente trabalha a vida inteira por isso, mas Sim. eu acho que pra gente não mudou, porque a gente realmente continua lutando por esse setor, a gente acha que tem muita coisa ainda que tem que melhorar, eu acho que é um setor que ele é muito complexo, que eu ainda acho que falta um pouco mais de entendimento do judiciário, de como ele funciona, e eu gostaria do resto da minha vida de trabalhar para poder O que a ajudar gente tenta eles a levar um pouco entenderem. nessa conscientização, mostrar um pouco o outro lado, né? Porque muito se fala, as companhias têm muito dinheiro, não sei o quê, mas não vem o outro lado, né? Os custos que estão envolvidos, Sim, são custos dolarizados, né? Você vê como a dificuldade que as empresas têm de operar no Brasil, então, assim, não é à toa, né? Então, assim, tem toda uma complexidade, como a Renata falou, por trás, assim, que eu acho importante falar, né? Então, eu acho que também por isso foi muito importante, assim, que a gente conseguiu ser um pouco ouvida, né? Mostrar um pouquinho do que está acontecendo, e isso foi levado em consideração para ele suspender os processos e falar, cara, peraí, vamos deixa eu parar aqui, observar, né? deixa eu ver o que está acontecendo, realmente são dados preocupantes, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente já falava há muito tempo, que o setor fala há muito tempo, a gente já participou de diversas Nossa, sim. palestras, Sim. a gente já falou aqui que já escreveu alguns textos, mas esse teve essa importância que agora, tipo, vamos parar, vamos ler aqui, vamos analisar os dados, vamos analisar os números, o que pode ser feito, né? Como é que a gente pode mexer aqui para que as coisas fiquem mais equilibradas, né? Então, Mas assim, eu acho que, claro, vocês continuam trabalhando, não muda nada, né? Além da satisfação. um e tal. autógrafo Um outro, autógrafo A gente enchendo vocês de demanda da imprensa nos também, né? semanas. Porque Essa parte eu adoro, gente. acaba repercutindo, óbvio, na imprensa, né? Então vocês acabam também virando uma autoridade, sabe? Eu acho que uma cê- referência, cê- talvez. já era Coisa, né? É muito uma referência, porque a gente Pesado, é uma verdade. responsabilidade. a assessoria de imprensa é para isso, para Sim, tornar vocês referência eu naquele concordo. assunto. Eu concordo. É isso. E aí, uma coisa dessa ajuda a tornar referência mais um pouquinho, né? Então, assim, da próxima vez que tiver um assunto desse na imprensa, vocês têm um outro patamar de discussão aí. Sabe assim, ó, Sim. eu Nós seremos ajudei nessa... ouvidas com 2 ouvidos agora. É. Talvez antes só um se abrisse para nós, Exatamente. né? Agora eu acho que quando a gente parar para falar alguma coisa, talvez as pessoas nos escutem com mais facilidade, talvez. Mas com certeza é graças ao trabalho da assessoria, eu concordo. Eu acho que é uma parceria, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nem vocês, nem a gente. A gente só tem essa parceria porque vocês são proativos e funciona, né? A gente tem essa troca. Mas você lembra que no começo eu tinha vergonha de tudo, né? Tinha. Nossa, você Verdade. falava, Renata, gravar vídeo Vamos sério, gravar, vamos. né? Mas é difícil. É. difícil. Eu queria entrar nesse tema da rede social, que a gente está falando aqui de assessoria de imprensa e tal, mas a gente trabalhou muito esse tema na rede social. Aí vocês deram entrevista também, vai para a rede social, tudo a gente leva para a rede de vocês, né? E aí a Rê tá falando, hoje ela grava, né? Grava aí para mim, ela grava, só tiver tempo, né? Em 2 tempo, segundos. grava. Outro Não, dia mas alguém a me Renata pediu grava de uma forma muito natural, Grava. assim. Eu fui fazer outro dia uma chamada para um evento da OAB também, da comissão. Gente, que difícil. Gravou várias vezes. Então, no começo pra mim também era. Eu acho que de tanto que a Aline falava, liga a câmera e grava, liga a câmera e grava. Você Agora vai é pegando literalmente o que eu faço. né? Eu ligo a câmera e gravo. Eu acho que é meio que sem pensar, assim. Eu lembro que algumas de vocês me pediram uma vez um vídeo e eu tava literalmente saindo pra fazer a unha. Cara, eu falei, tá. Eu grudei na porta do prédio o celular, gravei o vídeo e fui fazer a unha. Foi assim, ó, 1 minuto. Super Do jeito que eu rápido. tava, gravei Natural. e foi. Vai, é isso. Eu acho que o bom de falar também o que a gente sabe é que sai rápido. Tem isso, né? Você tem repertório? Se tem, fica mais fácil. Agora, eu acho que tem o repertório e a intimidade com a câmera, que a gente não tem no dia a dia, mas a gente desenvolve. Você vai ficando à vontade. Eu sou um case de Porque... Não é permanente, né? Não sei fazer Ninguém isso, nasce é sabendo, permanente. ninguém Nossa, nasce Isa, sabendo. no começo, sério, a Aline, ela implorava pra gente gravar vídeo e nenhum de nós gravava. A gente só falava não. Não, todo mundo tinha pavor, né? Ninguém queria ligar a câmera e gravar. Texto ok, vídeo. Era exatamente isso ninguém que a vai gente fazer. falava. A gente falava, Aline, muda o disco, cara, a gente não vai gravar vídeo, cara, a gente não vai. E ela Faz um card aí com texto. continuava insistindo. Hoje eu gravo, o Verdun grava, Grava. vídeo muito bem. Vários. A Tati grava vídeo, você às vezes grava um ou outro, mas tá em Júlia grava mesmo. Movimento. Tá em Tá em desenvolvimento aí. Tá feito, tá?
Work in progress. Mas eu acho que é super importante, né, se a gente reverberar esse trabalho, não só vídeo, mas acho que vídeo nas redes sociais tem um impacto, né? Tem. E para a imprensa também, que a imprensa pede muito vídeo hoje. Manda um vídeo de 2 minutos explicando isso, né? Eles pedem mesmo. Aham. Aí você tem que ser o seu próprio produtor, É. colocar o celular ali, iluminação, fundo, falar, gente, mas eu não sei fazer isso. Então, realmente, algo novo, mas eu acho que ainda hoje, depois de 6 anos, a gente ainda tem que ficar puxando, mas eu acho que faz parte do trabalho, porque a gente entende, né, que vocês têm muito trabalho também. É. Tem pouco tempo, tá viajando. Né? Eu acho que esse é o desafio, de trazer vocês pro jogo, Eu acho sabe? que hoje é a parte mais difícil mesmo, a gente É. conseguir um tempo para escrever. Por exemplo, eu já tenho um próximo artigo que eu quero fazer com elas, que eu ainda Opa! nem consegui sentar com ela para falar da ideia que eu tive, porque essa vida é tão corrida que, de Sim. fato, a gente acaba não tendo tempo para se dedicar tanto quanto gostaria, né? Sim. Eu acho que a verdade é essa. Eu gostaria de poder gravar mais vídeos, de explicar mais vídeos. Eu acho que eu falo de uma forma muito simples que seria legal para o consumidor final ouvir, Sim. mas eu não consigo. Eu literalmente não consigo, assim, É. o tempo é um Mas a problema. gente fica puxando a orelha. Nosso papel é A gente cobrar. tá tentando. É. Uma hora dá Podem certo. ficar, podem ficar. 95 nãos para um sim, mas sai. A gente tem essa pergunta aí pra Isa, mas eu acho que Acredito que meio você... que já respondeu, né? Eu te atropelei, porque eu não sei, mas fala aí, faz a pergunta, Isa, porque eu acho que talvez a gente já tenha respondido. Bem, na concepção de vocês, qual é o maior desafio nessa integração? Das redes sociais, do trabalho. É o tempo. Pra mim, né? É o tempo. É o tempo. Eu acho. Hoje é. O tempo e também, se eu puder colocar uma coisinha a mais, o Instagram, ele não é uma rede social bacana. Então, Não? assim, o que vai pro Instagram me deixa um pouco tenebrosa, assim, eu não... É mesmo, por quê? Porque o Instagram é uma rede social onde as pessoas são muito perfeitas. Sim. As pessoas vivem Comunidade, que as um pessoas mundo muito comentam. lindo, todo mundo é muito politicamente correto. E eu sou uma pessoa muito, muito natural, assim, eu começo a falar, eu não paro. E como qualquer ser humano, acho que todo mundo uma hora vai colocar alguma coisa errada. Então eu tenho muito medo do que vai para o Instagram. Errada não, às vezes é polêmica, Polêmica, né? A sua é. opinião. Sua opinião. E aí pode não ser de todo mundo. Sim. Com certeza. E essa Tá tudo polêmica- bem ou deveria? Deveria estar, esse é o ponto, assim, no Instagram não tá tudo bem. Então eu acho que eu tenho Entendi. um pouco de medo de viralizar lá, assim, por conta disso, porque eu acho que o Instagram é uma rede muito hostil. O Instagram, em O especial, Instagram. sua visão Especial é o essa. Instagram. É a única rede que me dá medo. LinkedIn tá tudo bem, assim, agora o Instagram é uma rede que me dá medo, porque é um ambiente hostil. Mas, de Acabou fato, herdando um pouco isso do Twitter, né? O Então eu falecido nunca usei Twitter Twitter novo justamente X. por causa disso. E o Instagram acabou herdando um pouco isso Isso. do seu hostil, de você não poder dar a sua opinião, se Exato. posicionar, das pessoas serem muito rudes mesmo. Sim, virou um fla-flu, né? virou. Exato. A rede Tudo social. vira um fla-flu. Eu tenho um grande amigo marqueteiro que falou que o Twitter e eles usavam muito o Twitter para medir temperatura política, né? Em época de eleição. É uma grande instrumento para eles. Mas ele fala que o Twitter é o esgoto da internet. Ele Cara, chamava e assim, porque, mesmo. na verdade, Twitter não, agora é X, né? A gente nunca vai se livrar desse não vai nome, livrar, gente. não. Eles podem mudar, mas a gente continua chamando de Twitter. Mas o X, né? Eu acho que perdeu muita força, o X, mas tem uma maldade ali, né? Dá um certo receio. O Twitter eu realmente nunca consegui ficar por causa disso. Eu achava extremamente hostil. Então eu entrei e saí. Daí o Instagram é isso, assim, eu tentei por algum tempo até fomentar ali, até por conta de trabalho, mas de fato é um negócio que dá medo, assim, porque é muito hostil, as pessoas são muito rudes, as pessoas são muito politicamente corretas, e se você pensa diferente, ou se você coloca uma palavra diferente, é uma rispidez, e aí as pessoas não vão te ofender enquanto profissional, elas vão te ofender enquanto tudo, e cara, Pessoa. enquanto pessoa, e assim, você não, sabe, não é uma questão de autoestima, mas é uma questão de pra quê? No meu ponto de vista, é pra quê que eu vou ficar ali ouvindo e lendo milhares de coisas? Então, é uma rede que eu evito entrar até. É uma inquisição mesmo, né? Que as pessoas fazem, assim, com qualquer coisa que se fale. Mas a gente trabalha bastante, né, com o Instagram. Mas acho que a gente toma um cuidado de ser muito institucional, muito informativo, não ser polêmico. No Instagram você tem que tomar cuidado verdade. como fala. Mas então o tempo é o principal desafio, Tempo eu é o acho, né? É isso aí.
Vamos lá, para parte Chegamos 3. em 2026 e toda virada de ano vem com reuniões de planejamento e demanda por mudanças que esse novo ciclo oferece. E quem já investe em comunicação a longo prazo, como vocês, né, sai na frente nessa corrida. Então, pensando nesse lado, qual a importância do planejamento da comunicação do escritório para vocês hoje? Acho que para quem não tem tempo, Boa. eu acho que o planejamento é essencial. Eu acho que faz toda a diferença, né? Você ter ali um. Claro que às vezes as coisas saem um pouco do seu planejamento, mas assim, eu acho que o planejamento e a organização pra gente fazem toda a diferença. Assim, você ter né? Um direcionamento para mim também. Eu acho que a questão do planejamento é importante para que alguma coisa saia. Eu planejo muito mais do que eu entrego, mas pelo menos eu entrego algumas coisas que eu planejo. Faz sentido? Eu costumo falar muito isso, sabia? É isso. Em comunicação também, porque a gente, quando vai planejar, a gente trabalha com rede social, com vocês. Rede social e imprensa. É muito dinâmico. Os temas vêm. O Trend Topics hoje é esse, amanhã é outro. A imprensa cada vez mais. A gente foi recentemente no evento, eu e o Márcio. Todas as emissoras que palestraram falaram que, as emissoras de TV, que elas se baseiam nas reuniões de pauta, elas levam os assuntos que estão nos Trend Topics. O que as pessoas estão comentando no Google Trends? Não, e é aquilo, né? Você quer pra agora. E é pra Então agora. é difícil você se planejar. E isso a gente Super. entende. A gente fala, gente, é isso. Mas E aí por isso, quem atropela o puder- planejamento. atropela. É por isso que a Isa fica com os meus negócios 3 meses. Por quê? Porque a gente escreveu, eles não dão atenção. É que 3 meses eles querem pra hoje, mas tá escrito, entendeu? Né? Porque Eu senti uma crítica. Não teve. Não teve. Não, de fato, não foi uma crítica. Foi realmente uma Sim. questão fato isso, Sim. factual. Muitas vezes a gente escreve, eles não querem, e aí depois fica todo mundo querendo o seu texto. É isso, Entendi. por isso que a gente No deixa momento não escrito. interessa e depois. Mas é Teve um verdade. artigo meu que foi isso, que ficou, não interessou e depois ficou. Aí eles Agora. É isso. Eu acho que a gente tem que continuar escrevendo. E não foi uma crítica, E não, acabou isso foi saindo em verdade. 2 lugares. E depois todo mundo queria. É isso. Agora, essa dinâmica, assim, de preciso pra ontem e tal, acho que a gente já meio que entendeu. Ah, Vai ser assim, boa. gente. Vai chegar e quem puder atende. Se não puder também, a gente declina e E tá tá tudo bem. bem. Isso é um ponto Eu ainda fico com ótimo. dor no Porque a coração gente quando às eu vezes, o Verdão também fica Eu super fico muito mal quando eu agoniado, Ele fica. porque Eu quer não atender. posso, não também, eu ele fico quer malzona. atender, mas assim, às vezes Sabe por dá- quê? A gente fala tanto pra vocês, poxa, tenta. É. Aí vocês trazem, eu falo, não. Eu falo, putz, eu fico muito mal quando eu declino. Muito. Mas acontece, né? Assim, muitas vezes vem uma demanda da imprensa que é, nossa, eu preciso de agora para daqui 40 minutos. E às vezes rola, às vezes é possível, mas nem sempre vai ser possível. Porque isso é muito dinâmico, né? Muito. Diferente, É muito naquele dinâmico. momento pode ser que daqui a pouco nem estejam mais falando sobre Exato. isso. O assunto já mudou. Não, a né? comunicação isso que- mudou muito, né? Ela não era tão rápida assim. A TV sempre foi e tal, mas hoje a gente que trabalha com isso se assusta com a velocidade com que as pautas mudam, caem e com E o prazo. voltam. E Por isso volta. que é importante voltam, ter esse estoque eventualmente, de exato. coisas escritas com vocês. É Porque às vezes verdade. pode voltar, entendeu? É. Isso é importante. A gente tem que continuar escrevendo, continuar produzindo e deixa aí. Vocês fazem essa parte do isso tá pra agora, isso a gente deixa pra depois. Porque é vocês que entendem essa questão de Perfeito. trending topics. A gente não vê isso. A gente não escreve por trending topics. A gente escreve por coisa que a gente vê no nosso setor. É. Então, às vezes vai sair, às vezes não. Então, pra gente é importante essa questão. Continuar produzindo, deixa com vocês, porque vocês sabem o momento de trabalhar isso, é aonde trabalhar, que é E o essa principal. visão de vocês é, assim, super importante. Vocês É. trazem uma visão interna do setor que pra gente é imprescindível, mas às vezes é algo que você vai me trazer agora e a imprensa vai descobrir daqui 1, 2, 3 semanas, um mês. Com E certeza. ali vai bombar. Mas agora ainda é uma coisa muito interna, algo que Sim. ainda não está sendo discutido. E eventualmente vai sair. Então é um timing que a gente está sempre ajustando. É muito comum a gente ouvir, quando leva uma pauta para um jornalista, ele fala assim, mas tá em votação? Entrou na votação? Sim. Aí você fala, não, mas não, tem previsão. Mas quando? Quando entrar em votação, você me procura. Que ele quer quando entrar lá. Sim. O tema é Entendeu? bom. Quando entrar em Mas votação. olha, jornalistas, vocês viram como não é só quando entra em votação?
Não, Mas isso claro. É importante também. Exato. Não, óbvio, jornalista, acho que tem casos e casos, mas é muito doido a gente ouvir isso, né? E às vezes entra em votação, mas não é votado, aí a pauta cai também. Então, o que a gente recebe, né, de demanda que o Demais. jornalista traz, aí daqui a pouco, não, mas a gente não vai mais fazer. Então, ainda bem que eu nem levei pro meu cliente, gente. Porque a gente entende que vocês fazem um esforço, vocês vão estudar, vocês vão gravar, vocês vão se preparar, e aí a pauta não acontece. Faz parte. Faz parte, Faz parte. né? A gente sabe. A gente entendeu ao longo dos anos essa dinâmica. Isso Não é é legal. exatamente dentro do nosso Sim, tempo sim, e com as claro. nossas expectativas, né? Tem uma matéria que eu fiz com o Verdun, que não saiu até hoje. Ele Sério? me pergunta todo dia. Mas é isso. Uma hora vai sair, vai ser no melhor canal. Eu também, eu perguntei outro dia pra Isa, por isso que eu lembrei. Perguntei outro dia pra Isa de alguma coisa. Aí ela falou, não sei. Eu falei, você só vai me mantendo informado? Ela, tá Isso. bom. Eu falei, é isso. Tá tudo bem, porque não é no nosso tempo, não adianta. É no tempo do que vai entrar em pauta, do que o jornalista acha que é interessante. Mas é isso, vamos produzindo. Enquanto isso, estamos produzindo mais conteúdo, né? É isso. Isso que é Acho que o importante, importante vocês é nunca isso. param de produzir. Não, a Mas gente uma não coisa que eu para. aprendi com vocês muito, principalmente com você, que cobra, é isso, assim, a gente pode não ter o resultado, mas é mostrar para o cliente que a gente está trabalhando. Não, mas sim, sem dúvida. Dar essa visibilidade para você. Porque se você fica muito tempo sem resposta, você, pô, mas e aí? Não fez nada com o que eu te mandei? Porque essa sensação, você tem uma sensação de que, então você não está É que do trabalhando lado de para cá mim? a gente também não vê, né? Exatamente. Mas é importante, eu acho. Dar é essa bacana. visibilidade para o cliente, né, Isa? De, ó, a gente está fazendo, a gente cria, né? Onde tá com quem tá. É. E na correria também a gente acaba deixando, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que assim, essa troca é importante, né, na comunicação do escritório Estar com a presente. agência. Até que a gente falou aqui, né, de novos ciclos e reuniões, alinhamentos, isso é uma coisa que é muito necessário, né? Porque isso é estar próximo, planejamento tem a ver com alinhamento. E é preciso, né, que você esteja alinhado para que você possa caminhar junto. Sim. Andando A gente- na mesma Eu acho direção. que vocês estão muito próximos e eu acho que vocês também já entenderam a nossa dinâmica, né? A dinâmica do escritório, como é que cada um funciona. Acho que ao longo verdade. Tempo de cada um. É verdade. Não, A gente cada tá um muito com tempo uma junto, então a gente personalidade. conhece cada um. Ajuda bastante, ajuda. né? Eu falo muito com a Isa, assim, no privado. Isa, a Renata é assim, assim, assado, Mas- gosta disso, disso, disso. É legal mandar a media briefing pra ela, porque ela tá acostumada. Nananã, nananã. Tatiana é assim, assim, assim. É, Tá, 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 Ela tá, tá. traça o perfil. A Lívia já verdade. sabe os perfis, assim. É, o João é assim, tá, tá, tá. É. É assim, porque isso é convivência, né, gente? Total. É. Não, e a gente tem também um preciosismo, a gente É, a lê, gente é a chato. gente olha, a gente vai no detalhe, a gente é chato. A gente é chato. Não, Vamos mas saber a faz verdade parte. aqui. Isso, ó, sinceramente, isso é uma coisa que faz de vocês, falando do lado do jornalista, né? Uma fonte em que ele pode confiar. Ele vai olhar para o artigo de vocês, um exemplo, né? Mas o artigo de vocês, cheio de dados, cheio de embasamento, cheio de detalhes. Isso faz de vocês uma fonte confiável. Alguém que ele pode entrevistar, assim, sem medo e confiar naquilo que vocês falam, que aquilo tem embasamento teórico, que vocês estudaram, que vocês buscaram. Isso é A gente ótimo. tem muito cuidado, tanto no levantamento de dados e de informações, como também na forma de escrever, né? Sim. Tinha, assim, como você está se comunicando, eu acho que tudo isso também é importante, né? A forma como você quer se comunicar, a forma como você quer se posicionar. Mas aqui também eu quero fazer vezes a Aline, porque a Aline foi quem falou isso pra mim pela primeira vez, da importância de você colocar dados e as fontes que você citou. E eu escrevia antes, talvez não com tantos dados, mas a Aline me ensinou que é importante a gente sempre incluir. Então a minha escrita Muito, melhorou com você. muito. Isso O aí. jornalista gosta de dado, né? Então, seja para um artigo, seja para uma entrevista, você trazer um número para ele, vira a chavinha dele ali, Sim. né? E faz com que você conquiste o espaço e emplaque. Agrega né? valor, né? Muito. A você como fonte e ao seu conteúdo. Mas dados confiáveis, isso eu acho que essa característica dúvida. que vocês têm é fundamental, né? Porque você pode ir, já aconteceu com a gente, do cliente trazer um dado e a gente acredita no dado do cliente, né? Sim. E aquilo bombar
E não era verdade. E não era exatamente aquilo. Meu Deus. Isso foi é uma coisa que uma depois crise. do chat GPT começou a O chat GPT é terrível. Não, ainda tem Bombar, isso, né? Agora os né? textos a galera bota no chat e o É. chat escreve, né? Escreve, você lê o texto e fala, foi o chat. Só que você precisa Tá checar, tudo na mesma você cara, precisa os ter esse textos. cuidado. Tudo. E você sabe que o jornalista sabe, tá? Claro que sabe, você Sabe, bate o olho. sabe. Eu que não sou jornalista assim, imagina um jornalista habituado a ler. Eu já mandei E a resposta escrever, pra né? jornalista, ele falou assim, isso aqui é chat GPT, né? Aí eu... Sim. E aí Vamos não lá, o publica. chat GPT ele existe, você pode usar sim como Super, eu uma uso fonte todo dia. de te trazer informações. Mas Eu é, também, tem que só ter que você tem que muito saber cuidado, como né? usar, né? é. Eu acho que uma Cuidado, coisa é cheque, saiba usar o principalmente. chat GPT e outra, tem a sua personalidade, né? Eu acho que as pessoas Sim. apagaram sua própria personalidade, adotaram o chat GPT e todos os textos são iguais. É. Não tem mais aquela. Você não olha e fala assim, nossa, daqui é um texto da Júlia, porque tem aquela personalidade dela. Não, tá tudo igual, com o travessão ali. Eu acho que o travessão é o que pega, né? As pessoas colocam tudo exatamente igual. Acho que elas devem colocar no chat GPT, falar sobre comunicação, sai um artigo e pronto. Não é assim que se usa a inteligência Agora, vamos artificial. fazer a criticazinha aqui aos coleguinhas também, né? Que também usam chat GPT. Os veículos sérios usam da mesma forma que a gente Que usa. nós. Eles usam. Todo mundo usa. Mas tem os que usam também assim, chat GPT. E aí o jornalismo fica comprometido também, né? Saber É. usar. Eu acho que Eu acho que É. todos os setores tem que ter cuidado, né? Sem sombra de Todo mundo tem dúvida. que saber usar com responsabilidade. O nosso é muito Não. difícil porque ele inventa lei, ele inventa Nossa, alucina É, total. Mas jurisprudência. Então, assim, é terrível, porque Alucina. a A gente inteligência fala isso muito no artificial escritório, cuidado, fala, checa, vê se checa a se fonte. essa jurisprudência existe, checa a fonte, porque muitas vezes menciona número de Sim. recurso. Mas você E não, não tem, artigo é. não lê. Uma vez ele Fosse criou um verdade. artigo no Súmula. CDC. Eu tava procurando alguma coisa, e ao invés de eu ler o CDC inteiro, eu joguei no chat, né? Falei, me traz aí qual que é o artigo que fala tal Aham. coisa. Que eu sabia que tava, mas não sabia onde. Aí ele citou um parágrafo. Eu falei, cara, esse artigo não tem parágrafo, não sei como eu lembrei. Daí, na hora que eu fui pra lei, não tinha. Não tinha. Então, assim, é muito perigoso usar o chat GPT dessa forma descriminalizada aí, sem conferir, sem ter juízo de Ainda mais no valor. direito, né? Ainda mais no direito. E aí você Já pega tiveram essas 100 novas gerações aí, né? A Aí galera eles nova não chegando no conferem escritório. nada. Eles acham que a inteligência vai fazer o seu trabalho e não é isso. É. Ele vai te auxiliar, ele vai te trazer insights, vai te trazer ideias, mas você precisa conferir todos os dados. Sim. É extremamente importante isso. Ela foi feita para te agradar, a inteligência artificial. Então, nem que ela minta, ela vai te agradar. Ela vai Esse trazer é o alguma ponto. coisa pra você, Exato. né? ela não não dá tem, pra na confiar. verdade, compromisso nenhum com a verdade. Não É o tem. que você falou, tem compromisso em te agradar. Exato. Então, se a verdade não agrada, ele Exato. traz algo que te agrade. E olha que o meu eu já configurei, tem como configurar, né, para a pessoa, para inteligência artificial não mentir, não inventar lei, não criar lei. E aí outro dia eu tava conversando com o ChatGPT quando eu tô fazendo rebrand nas minhas roupas, assim. É. Aí ele criou links. Eu falei, chat, não foi pra você não mentir pra mim, cara, criando link falso, tô perdendo tempo pra mim e você. Gente, essa é muito boa. Não falei pra você não mentir pra Já mim. falei, não mente. Muito E bom. ele segue mentindo. Você tem que seguir conferindo. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor com responsabilidade, Total, né? E ponto, perfeito. assim. Responsabilidade. A Isso gente é- usa muito na agência, ajuda muito o nosso trabalho, mas sempre checando, porque a gente teve essa experiência que eu falei de Traumatizante. um eu dado. diria. E aí, assim, você tem que. Aí depois você tem que administrar uma crise. É. Que era para ser legal, uma visibilidade boa, e aí você tem que ir lá, bater na porta de todos os veículos, e falar, olha, então, esse dado, será que você pode corrigir? Nossa. E aí a gente assume. Não, e fora que Eu isso assumo é a como sua cliente. imagem também. É, É a sua imagem. que eu não A vou hora que você falar bater pro na porta cliente, desse né? jornalista de novo, ele vai lembrar Não que vai, foi. a gente, como, assim, claro, a gente tem muita experiência, então a gente conseguiu Óbvio. reverter, né? Mas a gente passou a ter muito cuidado com isso, né? Qualquer dado que vem de fora, a gente checa, né? A É o gente papel do tem que- jornalista fazer isso, né? A gente tem que operar a IA, né? Não o contrário. Exato. E a imprensa não tem tempo, tá atolada e ela não vai checar. Se você mandou, ela acredita e ela publica. Tirando algumas exceções, claro. Tem veículos que são muito, dependendo do repórter e tal, ele checa, mas tem repórter que não checa. Você fala, tem um dado de aviação aí, maluco.
Ele publica. Mas aí também vai muito a credibilidade das agências, né? Que aí a imprensa. Acho que também, né? A M2 É, mandou, assim, já eu tô imagino que acostumada. Sim, entendeu? sim, Você tem também. essa confiança, né? É verdade. Na sua fonte, talvez. Não Não, porque é relacionamento, Ele confia em Imagino que mim. tenha isso, pois é. É verdade. Tem isso também. Muito bem, muito bem. Estamos aqui chegando ao final, né? Ah, mas já? Uma Mas pena. passa A gente fala muito, rápido. A gente fala. E a gente tem o quadro aqui que chama Direito ao Ponto, Ah, que bonitinho. brincando aí. E aí eu queria, acho que é legal vocês duas responderem, tá? A É ideia, você primeiro que você é mais polida. a ideia é que sejam perguntas curtas, não precisa ser uma Mas palavra. responde. Isso já foi um indireto. Pergunta curta não, resposta curta, Tá, então vamos é direto. que seja resposta curta. Mas tudo bem, pode explicar, mas é que seja um Advogado ping-pong. fala, Seja bem gente. objetivo. Advogado fala, jornalista fala. Ah, A gente vai fazer um podcast de 5 horas aqui. você devia ter aumentado um pouquinho já sabendo que era esse perfil, hein? Né? A pessoa que vai escutar vai botar no. Vezes 2. Vezes 2. Eu vi a gente falar tudo rapidinho. Olha, eu queria que o chat, antes de entrar aqui, eu queria que o WhatsApp criasse ao invés Aquele de acelerador. acelerar, desacelerar. Porque Slow tem gente que tá motion. demais. Porque tem gente, aí eu não tô Eu- falando de cliente, não tô falando que fala muito rápido. muito Não, mas o rápido. seu dá pra entender. É? É. Eu sei que eu Mas falo. tem gente que fala muito rápido, e aí você fala, "Ui, eu queria um menos um." Não criaram ainda, né? Eu posso estar enganado. Uma boa Tem, ideia, viu? boa Não é? sugestão. Menos. No TikTok Tem? dá pra você assistir o vídeo no 0.5. Slow motion. Ah, então, porque às vezes Porque às vezes a própria pessoa acelera tanto o vídeo pra postar que na hora que você tá assistindo você começa a se perder, dá um nervoso. os aí eu- cortes muito rápidos, né? É verdade. Ah, ó, e tá aí o WhatsApp. Podia criar aí, né? Um menos. Royalties pra ali. Contanto que me pague, né? Bom, vamos lá, vai direito ao ponto. Eu vou fazer a primeira, depois a Isa, e aí Tá. vocês duas respondem, tá? Então a primeira é uma habilidade que desenvolveram desde que começaram a atuar com a M2. Fácil. Dessa parte de escrever artigo, né? Eu acho que a questão da linguagem, assim, da gente ter uma preocupação em ter uma linguagem não tão técnica, não tão profissional, não tão jurídica, né? Uma linguagem mais comum para que você consiga atingir mais gente, assim, não só você foque ali nos especialistas, sabe? Você conseguir, né, ser mais não tão formal. Acho que tá bom já. Não, mas é isso. O meu é acho que gravar foi um- vídeo. Ah, boa. Gravar vídeo era uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum, que se não fosse por vocês eu continuaria não fazendo. Então, Muito bom. gravar vídeos. A importância. Legal, né? Sensacional. Direto ao ponto. Ela já sabia. Então, um ponto fraco da comunicação jurídica que vocês enxergam no mercado de forma geral. O linguajar. As pessoas não escrevem para o consumidor final ou para quem não é técnico no assunto. É o famoso Então, juridiquês. O juridiquês, o cansativo juridiquês. Então, muitos artigos são escritos e o público-alvo são os advogados e não o mercado num geral. A gente tem essa preocupação de mudar o linguajar mesmo. Concordo com o linguajar. Eu acho que você, assim, falar com maior clareza. Eu acho que também ser mais proativo. Eu acho que falar também de assuntos, antecipar alguns assuntos, e não já falar quando o assunto já aconteceu, né? Você tentar antecipar alguns cenários, trazer alguns assuntos assim mais de forma mais proativa mesmo, de forma preventiva, você lidar com algumas coisas antes Nossa. que elas aconteçam. Talvez. Isso você falou é tão legal, porque a gente vê muito, né, depois que saiu, Isso, tentar. aí vou comentar. É, Pô, mas você acompanha o mercado, traz antes. Isso é exato. muito legal. Eu gostei disso. E realmente acho que é um gap do mercado de uma maneira geral, né? Sim. Sim. Bom, a próxima. Um artigo que escreveriam hoje para o mercado ler. Fora o que já leu, né? Eu escreveria sobre as benesses de se aplicar a legislação especial. Eu acho que o mercado não está preparado para algumas verdades do porquê o CDC não está sendo uma boa legislação para se aplicar nesses casos de atraso. O que o consumidor tem perdido com isso. Eu acho que eu escreveria sobre isso, mas eu não sei se o mercado está preparado para ler. Boa. Eu acho que eu falaria um pouco mais, assim, até entrando nessa
a área que a Renata, né, foi grande responsável aí por fomentar do escritório, essa área de prevenção de litígios. Mostrar a importância, tanto para os consumidores quanto para as empresas também, né, investirem nos canais, na comunicação com os seus clientes, com os consumidores. Eu acho que é um tema que eu acho que a gente precisava falar mais, assim. E minha mãe passou a vida inteira falando pra mim, filha, prevenir é melhor que remediar. Mãe, deu certo, só que eu vi aos 40, né? Então, tá tudo bem. Mas eu acho tão Eventualmente legal, aprendeu. Aprendi, mãe. porque vocês falam de prevenção de litígios, que é uma atuação do advogado muito importante, né? Mas é legal, porque assim, advogado falando para não judicializar, Muita Sim. gente fala isso, né? Mas Né? eu acho que você pode trabalhar com outras frentes, né? Ajudar o seu cliente aí em outras, né? Usar aí seu orçamento com outras coisas que não com processo judicial, né? Fomentar novos Sim. negócios, não sei. Até dentro Abrir da novas prevenção, né? oportunidades. Ajudar dentro Da parte prevenção, fortalecer os canais, fortalecer a comunicação, a forma de se comunicar. Eu acho que tem tanta é porque vocês têm uma visão do negócio mesmo, né? É isso. Eu acho que o judicial ele tinha que se reservar para demandas que de fato são complexas e que de fato precisam do apoio do judicial para resolver, sabe? Sim. Eu acho que questões corriqueiras de dia a dia, questão de consumidor, eu acho que as empresas e os consumidores podiam resolver isso fora da esfera judicial. Uma dica para advogadas que querem liderar equipes. Paciência. Não, brincadeira à parte, eu acho que a organização é muito importante você ter organização e uma comunicação muito clara do que você quer da pessoa. Então, ser clara do que você espera dela. Eu espero de você, enquanto advogado, isso. Enquanto estagiário, eu sou muito verbal com o meu time. Eu falo exatamente o que eu espero deles, assim, e eu digo que a gente talvez não tinha tanta essa cultura antigamente do feedback. E o feedback, ele é importante, não só o feedback negativo, o positivo também. Dizer onde a pessoa está acertando, aonde a pessoa está errando e aonde a pessoa precisa melhorar. Então, basicamente, a comunicação mesmo. Eu também acho isso, uma clareza e uma transparência na comunicação. Eu acho que também valorizar o desenvolvimento da equipe, a autonomia da equipe, né? A gente hoje tem, esse é um desafio grande, assim, pra gente, né? Da gente dar mais autonomia, de dar segurança para a equipe conseguir, né, trabalhar de forma, né, ir bem ali, sem né, conseguir fazer as coisas sem, enfim, com segurança mesmo. Eu acho que, assim, para mim é um desafio grande, assim, essa questão da autonomia, principalmente com essa nova geração, assim, eu acho que eles ainda ficam muito inseguros e não sei se é por eles, assim, ou por uma dependência, uma falta de proatividade. Então, eu acho que eu isso sinto é um que eles têm desafio, medo assim, de pra tomar gente. decisão. É o sentimento que eu tenho. E eu acho que bons líderes precisam disso, né? Sem dúvida. Dessa segurança, dessa autonomia. Eu Ah, acho que Sim. é importante. Fazer um adendo aqui, que eu acho que é legal, porque a gente perguntou aqui de advogadas, né? E assim, o Amelo tem uma característica que vai na contramão do mercado, que tem a maioria de mulheres líderes, né? Muitas A gente teve a sócias. festa de final de ano, sexta-feira. Só Era tinha assim, mulher. Aquele show de perfume não de só mulher doce liderança passando por ali. feminina, mas também como Nosso escritório é as predominantemente, né? predominantemente feminino, não sei por quê. E que não é comum na advocacia. Você ainda vê os escritórios com maioria Nossa, mas nós temos masculina. mulheres De liderança, né? Tô dizendo. sim. Sim, no escritório nós temos mulheres excelentes, assim, de postura, de liderança. E realmente a gente não sabe dizer o porquê, assim, porque nunca a gente falou, vamos contratar. Não, orgânica, as coisas assim, vão. Natural. Os Natural, times né? foram se montando e quando a gente olhou, realmente. João se perde ali no meio. Coitado. Mas eu acho que o João ouve muito, né? Assim, sim, ele sim, tem sem esse. Ele é generoso ali, confia, né? Isso é muito legal. Mas é uma característica interessante aqui, que acho que vale a nota, né? Um conselho sobre gestão de tempo no dia a dia de trabalho. Isso aqui eu vou anotar. Fala aí. Eu tenho um bom, hein? Eu volto com o que a Renata falou no anterior. Eu acho que é organização. Organização. Eu acho. Eu acho que além da organização, uma coisa que hoje eu sei, para você render no seu trabalho, você precisa descansar também. E muitas vezes a gente não se importa com isso. Então, assim, eu acho que tão importante quando você ter uma vida
profissional organizada é você também ter essa mesmo comprometimento com a sua vida pessoal. Então, eu, por exemplo, gosto muito de academia. Eu tenho que ter esse compromisso de ir para minha academia, porque é um momento que eu consigo desligar a minha mente para quando eu chego no escritório eu estar 100% dedicado àquilo. Então, eu acho que a organização versus um bom tempo de... Não um bom tempo, mas um tempo de qualidade de descanso. Quando você for Isso também descansar pode ser que você... organização, você organizar seu tempo, né? Sim. Até pra sua... Muito Para bem, os mas a gente se tempos. complementa? Concordo, senhora. Gostou da minha Gostei, dica? gostei. Vamos usar mais. Eu o preciso problema é descansar. aplicar, né? Porque a gente já jeito. se organiza pro trabalho, né? Pro É. pessoal fica mais Exatamente. difícil. Nossa, mas tem Mas é uma todo... dica pra mim também, gente. Eu tava falando e me ouvindo aqui. É uma dica muito boa, porque a gente só trabalha, né? Exato. Isso é difícil. Eu tô tentando fazer isso mesmo, me organizar pra também cuidar de mim enquanto pessoa. Sim. E, por último, uma inspiração de vocês dentro do direito. E, gente, cara, eu vou falar Daniele Braga, sabia? Ah, Eu não- ela não, vai mas ficar lisonjeada. Não tenho como falar outra pessoa, porque Muito bom. quando eu entrei no escritório, eu era estagiária dela. É Então, mesmo? Então, se eu tenho um exemplo de advogada, para mim é ela, assim, um exemplo de líder. Eu acho que quando a gente cresce, fica adulto, enfim, a gente obviamente vê coisas e a gente fala, talvez eu fizesse diferente. Mas tudo que eu aprendi e tudo que eu sei, sem sombra de dúvida, eu devo a ela. Então, para mim, ela é uma inspiração. Ela é maravilhosa Ela é. mesmo. É, Ela é. é. Eu falaria, acho que a minha mãe, assim, foi quem me incentivou a fazer direito. Nos primeiros anos da faculdade eu acompanhava, assim, via muito o trabalho dela. E Ela é realmente- advogada. A minha mãe foi defensora pública, agora ela tá aposentada. Que bacana. Então foi muito legal, assim, acompanhar e ver a postura também, né, da profissional. Então, acho que é a minha mãe, assim, que me inspira. Bela inspiração, né? Muito legal. Gente, não queria terminar. Ah, nem a gente. Vamos brincar. Mais um pouquinho. Muito Tava legal. tão bom. A Você gente viu? volta Você pra tava nova toda pauta. nervosa. Isso aí, Não, isso aí. gente, é porque, né, tem que... Ela tava toda nervosa. Ela falou, meu Deus, a gente não estudou. Eu falei, cara, mas as meninas vão perguntar. Coisa Tá que a em gente casa. sabe responder, entendeu? É um bate-papo. A ideia é essa, a gente É uma trazer, delícia. tirar de vocês aí alguns insights que tenham conexão com a comunicação e com o direito. Esse é o objetivo do Sem Juízo, né? A gente receber, prestigiar as pessoas que vêm aqui também, né? E dar essa visibilidade e discutir assuntos tão importantes, assim. E, assim, casou muito, porque é interessante a gente destacar que a gente não planejou, a gente não tinha esse case TOEFL antes de marcar. Sim. E aí surgiu, eu falei, gente, a gente vai ter que falar isso, porque isso diz tudo sobre a importância de Exato. se ter uma comunicação eficiente, integrada, parceira, Sim. né? É um resultado muito legal. Então a gente tem um Não, case na entender que mão. você às vezes vai colher, né, mais Depois. pra frente, né? Esse é um case exatamente assim. Exatamente. Um artigo que foi escrito em 2004 Não é imediato. e que tá vindo aí numa decisão final de 25. Pode ser imediato também, Pode mas ser, mas não é. A gente tem que geralmente saber não é. isso. Geralmente não é. Exato. Então, eu queria agradecer vocês muito A gente que por agradece, estarem né? aqui, dedicarem um pouquinho do dia de vocês, que eu sei que é corrido, para estar aqui gravar com a gente, né? Obrigada, Isa, também. gente A que equipe agradece. toda que está nos bastidores ajudando a gente, sem eles a gente também não faz nada, Verdade. né? E se você gostou do nosso episódio, curta, dê like, compartilhe com todo mundo. Siga nossas redes sociais, Comunicação M2 no Instagram, m2comunicação.com.br é o nosso site. Vai lá no YouTube, acessa, assiste, compartilha, comenta, entre em contato com a gente. Se você está precisando de comunicação para o seu escritório, aqui é o lugar para você fazer, a gente pode conversar. Muito obrigada e que inaugurar 2026 com esse podcast é maravilhoso, fico muito feliz mesmo, porque o Amelo mora no meu coração. Então, assim, é uma honra mesmo. E feliz ano novo, que seja um ano muito próspero para todos nós, para vocês também. Obrigada, Obrigada pra gente. vocês Prazer também. estar aqui. Obrigada pelo convite.